Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Alguns de vocês já devem me conhecer das outras aulas. Eu sou clínico formado pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu vim aqui com vocês para a gente fazer a aula de revisão do Dicas de Última Hora para a USP São Paulo, tá bom? Galera, então sejam muito bem-vindos, fiquem bem confortáveis. Agora é a hora da gente ver alguns pontos importantes mais específicos para aquela prova de amanhã, para que você não perca aquele pontinho que pode fazer a diferença, tá bom? Então, essas aulas, como vocês já devem estar sabendo, vocês já devem ter visto algumas outras, a gente sempre está soltando nas vésperas das provas, tá bom? Além disso, galera, eu já fiz essas aulas para outras instituições, tá? Tem vários temas que eu não vou abordar aqui, alguns temas até que os professores fizeram essa revisão na última semana com vocês, mas temas que, não porque eu não falo aqui, ou talvez eles não tenham falado, que não possam cair, tá? Então dê uma olhadinha, pelo menos nos temas das aulas, para ver se não é uma coisa assim que vale a pena você dar uma olhadinha, mesmo tendo sido revisão da outra prova, mas que pode cair aqui também, tá bom, galera? Vamos lá então. Primeiro tema que eu trouxe para vocês é uma pincelada sobre infecção de corrente sanguínea e tratamento de germes multidroga resistentes, um assunto que muitas vezes cai uma, duas questões aí e que pode ser o teu diferencial, tá? Então, primeiro de tudo, para a gente começar a falar sobre infecção de corrente sanguínea, a gente tem que falar um pouquinho sobre hemoculturas, tá bom? Quando que a gente tem que pedir hemocultura, tá? Primeiro de tudo, sempre vamos pedir em casos mais graves, tá bom? Em casos que cursam muitas vezes com bacteremia, tá? Em casos que eu espero que essas hemoculturas em algum momento venham positivas, tá bom? Então, primeiro de todos, sepse, tá? Endocardite infecciosa, aqueles quadros de infecção que você tem um dispositivo implantado, certo? Então, você tem um marca-passo, tem um CDI, um paciente que é de renal crônico dialítico que tem um permicate, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Fora isso, osteomielite, discite, muitas vezes curso com bacteremia, tá? Muitas vezes é a maneira de inoculação da bactéria no local onde ela está infectando, certo? E meningite e artrite séptica também muitas vezes cursam e você tem que pedir hemoculturas para esses pacientes. A gente tem alguns outros casos que muitas vezes o paciente não tem cultura do sítio disponível, ou seja, um paciente que está fazendo uma pneumonia grave, um paciente que está fazendo uma pneumonia às vezes associada à ventilação, mas que, enfim, foi estubado já, ou um paciente que tem uma celulite, um paciente que tem um abscesso hepático, que você não tem a cultura desse sítio disponível, tá bom? Mas nesses casos que você tem agora, e você tem uma moderada chance de bacteremia, aí vale a pena você fazer a coleta da hemocultura também, tá? E você não precisa pedir hemocultura justamente nos casos em que você tem um baixo risco de bacteremia. Então, em pneumonia comunitária que não é grave, caso de cistite, de celulite, enfim, até um pouquinho mais intuitivo, certo? Outra coisa que vale ressaltar, que as hemoculturas elas vão ter uma acurácia, uma sensibilidade, uma especificidade maior conforme o maior número de pares. Então, para sepse, por exemplo, via de regra, a gente coleta 2 pares, mas enfim, se coletar 3, se coletar 4, chega um ponto que a especificidade e a sensibilidade vão lá para 99%, tá bom? Além disso, vale a pena a gente ressaltar que para você ter um fechamento da hemocultura, tempo de positividade, enfim, você dizer, olha, não cresceu nada mesmo, você tem, em média, para a bactéria, 5 dias, tá? Então, com 24, 48 horas já está crescendo alguma coisa, você já consegue ver que é um BGN, um coco gram-positivo, você já consegue ver qual que é a bactéria que está crescendo, eventualmente ter a sensibilidade do antibiograma, mas até 5 dias, se isso não acontecer, via de regra fecha como negativo, tá bom? Exceção para isso são fungos e muitas vezes legionela, que tem um crescimento um pouquinho mais lento, às vezes pode ir até 6, 7 dias, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre a valorização de qual que é o germe que cresce nessa hemocultura, tá bom? Talvez essa seja uma das coisas mais importantes para a prova de vocês. Primeiro de tudo, quais que são os germes que eu não posso ignorar? Que ele surgiu na tua hemocultura, surgiu na tua prova e ele sinaliza que tem uma infecção ali que tem que ser tratada. Primeiro e mais famoso de todos, Staphylococcus aureus, tá bom? Fora isso, pneumococo não pode ser desvalorizado. Streptos do grupo A, Streptopiógenes, tá bom? Enterobactéria, aqueles bacilos gram-negativos, também não pode desvalorizar. E Pseudomonas e Cândida também não podem ser desvalorizados, tá bom? Tem alguns outros que a gente pode ficar na dúvida, a depender de como esteja o status clínico do meu paciente, tá? Então, Streptovirus, enterococo, às vezes ele pode te sinalizar que é um paciente que tem uma infecção de corrente sanguínea, às vezes ele pode ser, enfim, uma contaminação, tá bom? E aqueles que na maioria das vezes são contaminantes são
principalmente streptocoagulase negativo, exceto se for um streptologudinensis, que aí você tem que valorizar. Mas, via de regra, os coagulases negativos vão ser contaminação, tá bom? Além disso, essas outras famílias que eu coloquei aqui, mas para vocês já terem ouvido falar, e não se depararem na prova com um nome estranho e acharem que só por causa disso representa uma infecção de corrente sanguínea. Então, Corynebacterium, Cutibacterium, Bacillus sp, micrococos normalmente também são contaminação, tá bom? E pessoal, outra coisa muito importante, quando que a gente tem que seriar essas culturas, tá? Tem alguns germes, algumas situações que falam pra gente, olha, tem chance de evoluir mal, olha, você tem que ficar monitorizando se o seu tratamento está sendo efetivo. Você faz isso a cada 48 horas, 72 horas pedindo uma nova cultura para ver se esse germe vai continuar positivo, tá bom? Então, classicamente, os dois principais, Staphylococcus aureus e espécies de Cândida. Você tem esse positivo, você vai ter que ficar seriando, tá bom? Além disso, o streptologudinensis, que eu acabei de citar, você também vai ter que ficar seriando. Se você tem uma infecção endovascular, ou seja, você tem uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, você tem um dispositivo aí que não foi removido, ou que, enfim, ainda vai ser removido, você tem que ficar seriando. E se você tem, por alguma outra razão, um risco aumentado de endocardite infecciosa, aí você também tem que ficar seriando, tá bom? Pessoal, então falando um pouquinho agora sobre especificamente infecção de corrente sanguínea associada a catéter, tá bom? Para a gente fazer uma estratificação, quando é que a gente considera que essa infecção seja complicada ou não complicada? A não complicada, quando você conseguiu tirar o catéter, então um catéter de curta permanência, passou um central em outro lugar, tirou aquele central, beleza. Quando as culturas que você seriou, aqueles germes que eu falei ainda agora, vieram negativas, certo? Então você parece estar tratando adequadamente. Quando você tem uma melhora clínica em 72 horas, certo? Quando você não tem indícios de infecção metastática, tá? E especificamente para Staphylococcus aureus, quando você não tem sinais no ecocardiograma de que esse paciente tenha evoluído com uma endocardite infecciosa, tá bom? Esses são os pacientes que têm uma infecção não complicada, os que não têm essas características são os da complicada, tá? O tratamento, via de regra, é um tratamento que é para ser direcionado para o germe, tá bom? Então você já, assim, até para você fazer o diagnóstico, por definição você vai ter que isolar esse germe, tá? Então você vai conseguir fazer um tratamento guiado especificamente com um antibiótico que esteja listado naquele antibiograma, tá bom? Se por acaso você precisar fazer um tratamento empírico, são quadros via de regra mais graves, então via de regra para coco gram-positivo você vai acabar usando vancomicina, para BGN você vai acabar tendo uma cobertura antipseudomonas, então piperacilina tazobactam, cefepime, meropenem, certo? Então a gente já começa a ser mais agressivo, mais invasivo, e especificamente para pacientes dialíticos, a gente tem a indicação de fazer ceftazidima e vancomicina, ou seja, cobrir tanto o IgN quanto cocos gram-positivos, e depois, para essas três situações, a gente adapta para o que veio no nosso antibiograma, tá bom? Indicações de remoção de catéter, outro ponto muito importante, outro ponto que muitas vezes é cobrado em prova. Quando é que eu tenho que retirar esse catéter, tá bom? Via de regra a gente acaba tirando, se for um catéter de curta permanência ele já sai, mas quando for um catéter de longa permanência que eu tenho interesse de mantê-lo, eu vou tirar sempre que o paciente estiver instável, óbvio, se o paciente estiver séptico, estiver começando a apresentar disfunção orgânica, certo? Se o paciente estiver cursando com infecção metastática ou endocardite infecciosa, tá? Com tromboflebite supurativa, tiver um coágulo aderido ao dispositivo, ou se, mesmo que seja um germe que eu não preciso tirar o catéter, ele esteja evoluindo com tunelite ou com persistência dessa bacteremia. Eu avaliei no primeiro momento, não era um germe que eu precisava arrancar o catéter, mas está se mantendo, estou tratando adequadamente, está fazendo direitinho, mas não está resolvendo. Aí tem que tirar o catéter, não tem jeito, tá bom? As bactérias que te falam, olha, você tem que arrancar esse catéter de qualquer maneira, são justamente essas que eu listei para vocês. Então, Staphylococcus aureus, a mais famosa, tá? Como eu disse antes também, espécies de Cândida, seja Cândida albicans, tropicalis, parapsilose, aureus, enfim, qualquer que seja. Pseudomonas também tem que sair. Outros bacilos gram-negativos, via de regra, se eles forem multidroga resistentes. Então, às vezes, você tem uma Klebsiella multi-S, às vezes você pode tentar manter esse catéter, tá? Mas se já for aquele IBGN que é multiresistente, aí não tem jeito, via de regra, ele vai ter que sair. E, fora isso, que talvez seja menos conhecido, se você isolar nas culturas uma micobactéria, esse catéter vai ter que rodar
também, tá bom? Se por acaso não cresceu nenhum desses bichos, se por acaso você não tem nenhuma dessas situações e foi optado por manter esse catéter, aí a gente tem que fazer o tratamento sistêmico, assim como tem que fazer nas outras situações, e a gente muitas vezes faz a lock-terapia, ou seja, pega uma solução preparada especificamente para isso, com um antibiótico, com vancomicina, com amikacina, com o que seja, e faz o lock, que é você injetar esse antibiótico naquele catéter e ele vai ficar lá como se fosse marinando para tentar matar essas bactérias e tentar tirar aquele biofilme, tá bom? O tempo de tratamento, via de regra, acaba sendo 7 a 14 dias, isso vai depender de qual foi o germe que você isolou. Estáfilo, por exemplo, a gente tende a tratar 14 dias ou mais, dependendo dos resultados das culturas e do resto do rastreio. BGN, muitas vezes, se o paciente melhorar, você pode tratar 7 dias, mas isso é muito... isso varia e isso tem uma questão muito de paciente a paciente, tá bom? Falando agora um pouquinho, pessoal, sobre o próximo tópico dentro desse grande tópico de germes multidroga resistentes. Vou dar uma pincelada com vocês nas principais beta-lactamases, nos principais perfis de sensibilidade associados a cada bactéria específica, tá bom? Então, a primeira que a gente tem para falar é as bactérias que têm a ISBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido, tá bom? É uma enzima que vai te conferir resistência a beta-lactâmicos, então resistência a cefotaxima, ceftazidima, ceftraxone, cefepime, tá bom? Então essas cefalosporinas aí até a terceira geração, beleza? E o tratamento, terceira, quarta geração, né, com cefepime, e o tratamento de escolha, via de regra, vai ser com carbapenêmicos, ou seja, merapenem, ertapenem, enfim, o que você tiver disponível. Tá bom? Esse tratamento de escolha para a maior parte das infecções por bactérias produtoras de SPL, tá bom? Como vocês puderam ver, via de regra, eles são resistentes especificamente a cefalosporinas, tá? Então tem uma ressalva que mesmo que no antibiograma ele venha sensível às vezes a um cefepime, alguma coisa assim, a gente tende a não usar cefalosporinas, tá bom? Que, enfim, mesmo que seja sensível, o que a gente tem de estudo mostrando é que esses pacientes têm um desfecho pior, tá bom? E como eu falei para vocês, a escolha é meropenem, contudo, em alguns casos específicos, especificamente para itu, como você tem uma concentração dessa droga muito boa em via urinária, se ela for suscetível no antibiograma, uma opção é fazer o tratamento com piperacillina tazobactam, tá bom? Isso vai se enquadrar muito mais num caso de você ter um paciente que entrou, fez uma sepse, você iniciou a antibiótico-terapia empírica com piperacillina tazobactam e aí, eventualmente, esse paciente está em melhora clínica de uma droga vasoativa, às vezes a função renal melhorou, alguma coisa assim, e na urocultura isolou um germe que é ISBL. Você precisa trocar para esse paciente? Às vezes não. Se ele tiver melhora clínica e for sensível, mesmo que seja produtor de SBL, existe já respaldada por literatura a opção de você fazer esse tratamento com tazocin. Beleza, pessoal? Passando agora então para as enterobactérias que são resistentes a carbapenêmicos, tá bom? Quem que são, enfim, que vai se enquadrar nisso que eu estou falando aqui, que vai se enquadrar nessas enzimas que eu vou citar? Justamente as enterobactérias, mas também Proteus, Morganella, Providência, Serratia, Yersinia podem ter essas enzimas, tá? A gente tem algumas maneiras de ter a resistência a carbapenêmicos, tá? Então você tem a produção de beta-lactamase, que é assim, o mais conhecido, tá bom? Mas você também pode ter, por exemplo, bomba de fluxo, você também pode ter, por exemplo, alteração estrutural, tá bom? Então não necessariamente uma bactéria que é resistente a carbapenêmico, ela vai ser produtora de carbapenemase, tá bom? Falando das carbapenemases, a mais famosa que a gente vai ter vai ser a KPC, tá? Mas a gente também tem outros tipos, tá? Eu já coloquei para vocês aqui, para vocês saberem o nome e qual que é o tratamento de escolha, tá? Então, as duas aqui que eu coloquei, um KPC e a Oxa 48, que também é um outro tipo de carbapenemase, você, via de regra, trata com ceftazidima avibactam. E passando agora, então, para outro tipo de carbapenemase, as metalobeta-lactamases, um que, inclusive, caiu recentemente na prova da USP, tá? Você tem aqui uma beta-lactamase que, graças a Deus, é menos prevalente no Brasil, tá mais associada com o uso indiscriminado de antibiótico e que tem um perfil de tratamento muito difícil, tá bom? A gente tem uma dificuldade de ter drogas específicas para tratar as bactérias que produzem metalobeta-lactamase, tá? Mas, via de regra, essas bactérias elas vão ter uma sensibilidade à Astreonam, tá bom? O grande problema
é que muitas vezes elas não vão ter só a metalobeta-lactamase, elas têm outras maneiras de resistência bacteriana, né? Então, muitas vezes a bactéria em si é sensível ao Astreonam, mas ela tem assim, uma bomba de fluxo, alguma outra coisa assim, que não deixa o Astreonam chegar lá para penetrar e para fazer efeito, tá bom? Então, o que tem sido estudado mais recentemente, o que tem alguns artigos mostrando que tem benefício, é você fazer um uso concomitante da Ceftazidima avibactam junto com o Astreonam, se essa bactéria tiver essa susceptibilidade. Tá? E aí você utiliza o componente do avibactam junto com o Astreonam, e aí o avibactam vai tentar driblar esses outros mecanismos, enquanto o Astreonam vai lá e vai ter espaço para fazer efeito na metalobeta-lactamase, tá bom? Nesse caso, a Ceftazidima, ela tá aí só de gaiato no navio, ela não muda muito o perfil aí de atuação dessas drogas em conjunto, tá bom? Outras opções de tratamento, no caso, isso que eu listei para vocês são primeiras opções. Então, você pegou uma enterobactéria que é resistente a carbapenêmico, você fez o teste genético, enfim, um teste fenotípico que você tiver disponível, e aí deu que é produtora de carbapenemase, que você tem de primeira linha, vai ser fazer isso que eu acabei de falar. Se você não tiver isso disponível, aí você lança a mão de outros antibióticos que podem ser úteis nessa situação, tá bom? Então, nesse contexto que vai entrar polimixina B, nesse contexto que vai entrar tigecyclina, nesse contexto que vai entrar amicacina, que vai entrar quinolona, que vai entrar Bactrim, tá bom? E isso muito assim, num contexto baseado no que tem. Então você pegou e aí te deu um antibiograma que é sensível a polimixina B e amicacina, um antibiograma que é sensível a tigecyclina e polimixina B. Aí você vai usando baseado nisso, tá bom? E menos por recomendação, olha, especificamente tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui, tá? E justamente aí cabe também o debate de monoterapia versus terapia combinada, tá bom? A gente não tem tanta evidência mostrando que terapia combinada vai surtir mais efeito, e a gente, via de regra, só vai fazer isso em casos em que a gente acaba tendo que apelar para essas drogas que acabam sendo de segunda linha, tá bom? E mesmo assim com um grau de evidência bem mais limitado, tá? Passando agora para AMP-C, outra beta-lactamase, essa que também tem um pulo do gato um pouquinho diferente para você saber na hora da prova, uma coisa que pode ser um pouquinho mais tricky, assim, né? Tá. Então, as principais bactérias que vão ser associadas com a produção de AMP-C vão ser justamente o Enterobacter cocci, a Klebsiella aerogenes, tá? E espécies de Citrobacter, tá bom? Especificamente o Citrobacter frundi, mas tem outras que, assim, podem estar em menor grau associadas com a produção do AMP-C, tá? Outras possíveis bactérias também são Serratia, Morganella e Providência, tá bom? Tem alguns mnemônicos que vocês podem usar para tentar lembrar quais que são elas, o mais famoso mnemônico MySpace. Eu não coloquei aqui porque justamente tem algumas bactérias que são citadas lá que em estudos mais recentes a gente vê que não são tão produtoras de AMP-C e que às vezes pode ser uma coisa que mais te confunde do que te ajuda, tá bom? Prefiro botar dessa maneira para vocês não terem na cabeça, sei lá, uma Yersinia, alguma coisa assim, que muitas vezes pode ser que na prova seja cobrado diferente, tá bom? E qual que é o pulo do gato dessa enzima? É você saber que quem produz, essas bactérias que produzem, que têm um alto risco de ter a produção do AMP-C, elas muitas vezes acabam tendo uma resistência induzida a beta-lactâmicos. O que é que isso quer dizer? Que você faz um antibiograma, ele vem sensível, e aí você começa a tratar, e com 1, 2 dias o paciente não está evoluindo bem, você recultura e a mesma bactéria desenvolveu resistência, tá bom? Isso acontece, via de regra, com cefalosporinas aí até terceira geração, então ceftraxone, cefoxitina, tá? E que pode ter essa mudança no antibiograma, e via de regra você vai ter um micro-organismo típico também. Essa vai ser a dica da prova, tá? O tratamento específico vai ser justamente com os antibióticos que não vão estar enquadrados nessa resistência induzida, tá? Então você trata com cefepime ou com carbapenêmicos como Meropenem, por exemplo, tá bom? Outras opções da gente fazer uso, dependendo do sítio de infecção, da penetração do antibiótico e da susceptibilidade desse germe, vai ser nitrofurantoína, Bactrim, amicacina e eventualmente quinolonas também. Tá? Agora falando um pouquinho sobre as bactérias específicas e sobre o que vocês têm que pensar só de aparecer esses nomes na prova de vocês. Então, Pseudomonas, vocês já estão, enfim, carecas de saber,
qual que é o perfil de antibióticos que a gente tem que usar, qual que é o perfil de antibióticos, quais que são aquelas drogas que têm ação anti-pseudomonas. Então, piperacina, tazobactam, ceftazidima, sem o avibactam, ceftazidima normal mesmo, cefepime, ciprofloxacina e meropenem, beleza? Quadros que são refratários, quadros que são de pseudomonas PAN-R, de pseudomonas MDR, enfim, você pode fazer uso de outros antibióticos um pouquinho mais diferentes. Então, a ceftazidima com avibactam entra nesse contexto, o ceftolozane com tazobactam entra nesse contexto e até a polimixina B também, tá bom? Passando agora para falar de outra que, enfim, pode ser que apareça na prova de vocês. Stenotrofomonas maltophilia, tá? Se você vir esse nome na prova, o que você tem que pensar imediatamente vai ser em fazer tratamento com levofloxacino ou com sulfametoxazol trimetropin, tá? Muitas vezes, se for uma infecção mais grave, tem até a indicação de você fazer o tratamento duplo, ou seja, usar os dois antibióticos, tá? Passando agora para os enterococos, tá? Principal que a gente tem que pensar vai ser o fecalis e o fécio, tá bom? Então apareceu o enterococos fecalis na prova de vocês. Lembrar que 95% deles vão ser suscetíveis à ampicilina. Então você já vai poder começar o tratamento sem até acabar ou sem até sair o antibiograma, você já sabe porque a grande maioria deles vai ser suscetível à ampicilina, tá? Se o paciente já tiver em tratamento de algum outro foco, como uma penicilina ou uma piperacina, tazobactam, por exemplo, você pode manter o uso que vai estar fazendo uma cobertura boa também. Tá? E, no caso, se for um enterococo fécio, aí a história já muda. Aí, via de regra, esses vão ser resistentes à ampicilina e você vai ter que tratar empiricamente até com vancomicina. Depois que sair o antibiograma, você, enfim, adapta para o que é que ele for sensível, mas, via de regra, ele vai ser resistente à ampicilina e você vai ter que tratar ou com vanco ou, se for um VRE, um enterococo resistente à vancomicina, você vai ter que lançar a mão ou de uma linezolida, dependendo do foco infeccioso desse paciente, de uma daptomicina, de uma tecoplanina, aí a depender de onde eles penetram, tá bom? Falando aqui sobre os estáfilos áureos, se você tiver um estáfilo OXA-S, ou seja, um estáfilo MSSA, aí você faz uso da cefazolina ou da oxacilina. Para quadros que são mais ambulatoriais, você tem a opção de fazer outros antibióticos, de fazer clinda, de fazer Bactrim, tá? Mas via de regra o que a gente acaba vendo com MSSA muitas vezes já é oxa ou cefazolina, tá? Para MRSA, vocês também já estão carecas de saber, a gente faz uso de vancomicina, dependendo da evolução do paciente, de outras comorbidades que ele possa ter, tá com disfunção renal, alguma coisa assim. Aí a gente pode usar linezolida, tecoplanina, lançar mão também de daptomicina, tá? Galera, de BGN, de infecção de corrente sanguínea, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou fazer aqui uma passagem rapidinha pela neuro para citar duas coisas que muitas vezes estão presentes em prova e que não é para fazer uma revisão extensa, mas só para citar alguns pontos para você não perder aquele pulo do gato amanhã, tá bom? Então, meningoencefalite herpética. Vamos lembrar inicialmente qual que é o quadro que a gente vai ter. É um paciente com febre, com cefaleia, rebaixado, muitas vezes com sinais focais, com alteração comportamental e que muitas vezes cursa com quadro convulsivo, tá bom? Tem uma predileção específica pelo lóbulo temporal, então isso vai ser importante até nos exames de imagem, tá? Uma coisa muito importante que muitas vezes é cobrada é que o líquor desse paciente, ele muitas vezes vai vir com um aumento de hemácias, tá bom? Então é um líquor que tem uma pleocitose, você vai ter aí até 10, 400 células mais ou menos, tem um predomínio de linfomono, tem uma hiperproteinorraquia, normalmente não vai consumir tanto glicose e ele pode vir, como já falei para vocês, com esse aumento de hemácias, que muitas vezes eles querem cobrar, apesar de assim, não ser todo caso tem que ter, né, um grande, enfim, que vai diferenciar das outras causas de encefalite, de meningoencefalite, tá? Na imagem, a gente vai ter uma preferência pela utilização de ressonância, vai ter aquele hipersinal em T2, principalmente aqui no lobo mesial temporal, e muitas vezes a gente vai ter alteração de eletroencefalo. É uma patologia que cursa muitas vezes com crise convulsiva, seja focal, seja tônico-clônico generalizada, tá bom? O diagnóstico de escolha, a gente vai fazer um PCR no líquor desse paciente, então sorologia, essas coisas, aqui não vai ter uma utilidade muito grande, para você fechar o diagnóstico realmente vai ter que ser o PCR, tá? E o tratamento a gente vai fazer com aciclovir, tem que ser endovenoso, uma dose alta, 10 mg por quilo de 8 em 8 horas, normalmente fica aí coisa de 750 mg de 8 em 8 horas para um paciente aí de um peso médio, tá bom?
Falar um pouquinho para vocês agora sobre miastenia graves. Não, de novo, não uma revisão extensa, mas pincelar alguns pontos que muitas vezes cai aquela coisa que é diferente, tá bom? Patologia aí, neuromuscular, via de regra autoimune, que vai ser contra o receptor da CTH, da acetilcolina, desculpa, CTH não. Vai ter uma clínica que vai cursar com uma fraqueza generalizada, mas com especificamente pitose, se for fraqueza da musculatura palpebral, se for fraqueza da musculatura ocular extrínseca com diplopia, e também pode cursar com disartria, disfagia, aí dependendo de qual grupo muscular esteja cometendo. Tá bom? O anticorpo que vai ser mais clássico vai ser o anticorpo contra o receptor da acetilcolina, tá? E muitas vezes no exame físico ele fala que tem uma melhora dos sintomas quando você coloca gelo, alguma bolsa gelada em cima da parte afetada. Então a pitose que você bota o gelo e ela melhora. Bom, nas provas muitas vezes eles colocam uma associação com um timoma, tá? Então às vezes o paciente tem uma massa mediastinal e tem um quadro de miastenia, ou tem um timoma e começa um quadro de fraqueza, para você fazer esse nexo, tá bom? E o tratamento, a gente, dependendo da gravidade do quadro, a gente vai desde inibidores de acetilcoliniterase, passando aí por imunossupressores, até em quadros mais agudos, mais graves, com disfunção de musculatura respiratória, com imunoglobulina e eventualmente com timectomia, tá bom? Galera, outro ponto bacana assim para a gente comentar e para vocês lembrarem que especificamente na prova do HC, na prova da USP muitas vezes cai capnografia, tá? Eu sei que de longe isso aqui não deve ter sido o foco de vocês no ano, tá? Mas vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, pré-prova, para você, quando cair aquela questão, ser esse conhecimento que fizer a diferença para você pegar aquele pontinho, tá bom? Então, como que é a curva normal de um capnógrafo e para que serve um capnógrafo, tá bom? Ele vai medir justamente a pressão parcial do CO2 expirado, tá? Então, você, assim, intuba o paciente, coloca o capnógrafo para medir quanto de CO2 está saindo. Às vezes, dependendo do local, ele tem aquele sensor, que é o sensor que ele consegue botar no paciente que não tem ventilação mecânica. Na maioria das vezes, a gente vê realmente na ventilação mecânica. Mas só para vocês saberem que isso não é necessário, tá bom? Então, a gente tem no gráfico do capnógrafo 4 fases, tá? A primeira fase vai ser justamente essa fase 1, que vai ser entre o ponto A e o ponto B, aqui, tá bom? É o início da aspiração, ele está ventilando aí o espaço morto. Então, no capnógrafo, você não tem alterações grandes de gases, tá bom? Por isso, justamente, ele vai ficar aqui retinho, próximo do zero, tá? Na fase 2, você já vai ter um aumento rápido do CO2. Ele começou a aspirar mais, tá bom? E aí vai ser essa fase que você vai ter esse aumento rápido aqui entre o ponto B e o ponto C, tá? Na fase 3, você tem um platô, você tem a expiração em si, tá? Vai tendo um platô assim, mas com um aumento progressivo da concentração de CO2, até que você chega no ponto D, que é esse ponto aqui em cima, que é o ponto de maior concentração do CO2. E vai ser justamente onde vai ser medido esse UET-CO2, tá bom? Que é o número que vai aparecer no monitor. Então, quando você estiver vendo lá a curva do capnógrafo e, sei lá, o paciente está ventilando e está aparecendo ali 30, 35, menos ou mais, esse número é justamente o valor que está aqui no ponto D, tá bom? Que é o ponto mais alto, tá? E a fase 4 a gente vai ter a inspiração e, consequentemente, a queda do CO2 para o ciclo se iniciar novamente depois, tá bom? Para que serve capnografia na prática? Gente, primeira utilidade, verificar o posicionamento do tubo, tá bom? Você tem um paciente que foi intubado corretamente, tá com o tubo na via aérea dele lá a poucos centímetros da carina, você tem essa curva bonitinha que nem eu mostrei aqui. Tá bom? Paciente que tem intubação esofágica não faz essa curva. Paciente que tem intubação que o tubo está muito em cima, que está às vezes na faringe ainda, inicialmente ele até pode ter uma curva bonitinha, mas depois ela vai deteriorando. Paciente que tem uma intubação seletiva também não vai ter essa curva assim tão alta, expelindo tanto CO2 como vai ser essa que eu mostrei para vocês, tá bom? Fora isso, ele é muito útil para monitorização da qualidade da RCP, tá bom? Se as compressões estão sendo efetivas, dependendo do valor que está aparecendo da capnografia. Essa recomendação de ACLS, quem já fez, enfim, sabe que a gente sempre tem que pedir para botar o capnógrafo se estiver disponível. Além disso, ele não é RCP ainda, é um identificador de retorno à circulação espontânea. Ou seja, você está fazendo RCP, estava num valor X, e aí, eventualmente, de uma hora para outra, o valor muda, fica muito mais alto. E a curva fica muito mais bonitinha. Esse paciente provavelmente teve retorno à circulação espontânea.
tá bom? E outra utilidade bem boa é você fazer a monitorização ventilatória. Você vê se esse paciente está hipoventilando, está hiperventilando, se ele é um indicativo também se o paciente está tendo um débito cardíaco que está progressivamente diminuindo, se esse paciente está entrando muito na ventilação. Obviamente você pode ver isso por outras maneiras, mas o capnógrafo é mais uma ferramenta para fazer essa monitorização, tá bom? Então vamos lá para algumas curvas específicas. Curva do broncoespasmo do DPOC grave. O que você vai ter aqui? Você tem um distúrbio obstrutivo. Então, para ele expirar e botar para fora esse CO2, ele demora um pouquinho mais, tá bom? E, consequentemente, essas concentrações de CO2, elas vão ficando um pouquinho mais erráticas em relação a como é a nossa curva normal. A curva clássica do DPOC e do broncoespasmo grave vai ser justamente essa curva com formato de barbatana de tubarão, tá bom? Em vez de eu fazer aquela ascensão rápida e chegar depois o meu platô e chegar no meu ponto máximo, eu vou ter uma curva que vai ser mais íngreme, tá bom? Então isso aqui por si só já te indica que o paciente tem um DPOC grave e um broncoespasmo grave. Aqui a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente já tem a visão de como que é a monitorização da RCP utilizando um capnógrafo, tá bom? Então, via de regra, a gente quer manter, fazendo essa RCP, um capnógrafo num valor aí próximo acima de 10, tá bom? Que vai estar te indicando que as compressões vão estar sendo efetivas, tá? Aqui, mais ou menos, você consegue ver, por exemplo, o momento que teve a troca da pessoa que está fazendo a massagem e esse paciente não teve retorno à circulação espontânea. Você tinha aqui uma curva de capnógrafo que devia estar aqui próximo de 10, trocou, baixou e depois uma pessoa que está fazendo uma compressão que provavelmente é até um pouquinho mais efetiva, que você tem uma curva de capnografia que está tendo um valor maior. Tá bom? E aí, na de baixo, a gente tem justamente a outra situação. Você tem a curva, a pessoa fazendo RCP, eventualmente parou de fazer, ou seja, diminuiu a capnografia, provavelmente foi um ritmo chocável, alguma coisa assim, esse paciente foi chocado, e aí depois você tem um aumento súbito da fração expirada de CO2, que indica que esse paciente teve um retorno à circulação espontânea. Ela foi aqui provavelmente de 10, 15 que estava, aqui para cima para 35, 30, que indicou que ele teve um retorno à circulação espontânea, tá bom? Outra coisa que você pode utilizar aqui para fazer a monitorização da ventilação desse paciente, tá? Então aqui a gente tem pacientes que estão hipoventilando e pacientes que estão hiperventilando. E como é que eu sei disso? Como é que isso está me indicando, tá? Eu vejo um paciente que ele está, primeiro, com as respirações muito espaçadas, tá? Que ele está progressivamente tendo um aumento da fração expiratória de CO2. Ou seja, ele está hipoventilando. Ele está tendo poucas ventilações e progressivamente em cada ventilação ele está tendo que expirar mais CO2, justamente porque ele não está ventilando o suficiente, tá bom? Aqui embaixo eu vou ter justamente o contrário, tá? Eu tenho um paciente que já está mais taquipneico e, consequentemente, cada expiração que ele faz vai sair menos CO2. E aí vai saindo, a curvinha dele vai ficando cada vez menor, tá bom? Outra coisa que isso aqui pode te indicar, essas duas curvas aqui que são bem parecidas, é naquele paciente que, mesmo se ele não estiver taquipneico e expirando menos, se essa fração de ejeção de CO2 estiver caindo progressivamente, uma coisa que você tem que ficar de olho é se esse paciente não está tendo uma progressiva queda no débito cardíaco, tá bom? E aí, consequentemente, ele fica menos perfundido e, consequentemente, está chegando menos CO2 aí para ele expirar, tá bom? E nessa aqui do meio, para mostrar para vocês como a gente tem um circuito que está com defeito, tá bom? Então esse paciente ele não está conseguindo fazer a aspiração direito, ou a válvula expiratória do monitor, do ventilador está quebrada, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vocês veem que a curva ela não está chegando no fim aqui, então não está parando de sair CO2. Ele termina de fazer o movimento expiratório, continua tendo CO2 aqui, ele inspira e aí o capnógrafo mesmo assim não volta para o zero. Tá bom? E progressivamente isso vai aumentando, tá? Aqui, nas outras curvas, o que a gente consegue ver? Aqui é uma curva mostrando um paciente que está assincrônico, um paciente que está tendo um duplo disparo, alguma coisa assim. Em vez de ele estar fazendo o movimento respiratório completo, no meio ele, sei lá, dá uma tossida, dá uma movimentada, e aí você tem uma variação súbita, que não tem formato da curva habitual, tá bom? E aqui embaixo a mesma coisa, só está mudando a conformação, tá bom?
Galera, era isso que eu queria falar para vocês, especificamente de capnografia, especificamente de infecções por germes MDR. Espero que ajude vocês, espero assim que caia, vocês consigam pescar uma ou duas questões aí na prova, que realmente é um assunto um pouquinho mais específico, um assunto um pouquinho mais chato. Muitas vezes não é o que a gente, não é o que a gente foca, mas que eu espero que com essa revisão vocês consigam pelo menos acertar o que cair amanhã. É isso, galera. Então, boa prova amanhã, forte abraço, um beijo!